forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Amigos e amigas, a ti minha saudação de amor, de esperança e de paz. Semeando a palavra para um tempo de reflexão, é um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que vem por intermédio da palavra de Deus proporcionar um encontro do ser humano para com o seu Deus, motivando-os assim a buscarem a plena comunhão que conduz para a vida eterna. Esta comunhão, cremos que ela acontece por meio de Jesus Cristo, o Deus encarnado, que veio ao mundo exatamente para restabelecer esta comunhão com o Trino Deus. Nosso tema de reflexão para hoje é longe do meu destino. Um tempo atrás, era comum que as pessoas que viajavam, fossem a trabalho ou a passeio, comprassem mapas, guias, onde tinham a facilidade de localizarem seus destinos de viagem, fosse para o interior ou para as grandes cidades. Em nossos dias, esse recurso é considerado obsoleto, com a chegada do GPS ou ainda os aplicativos, apps para celular. Mesmo com toda esta facilidade, sabemos mesmo por onde estamos seguindo? Qual o destino? Pergunto isso também para dentro do nosso dia a dia, para nossa caminhada de vida e de fé. Temos um app para nos indicar o caminho para a eternidade? A cidade de São Paulo é conhecida como uma grande metrópole e nela vivem quase 12 milhões de pessoas. O trânsito nessa cidade é bastante complicado e confuso, especialmente para quem não vive nela e desconhece esta cidade. Um viajante, sem fazer uso dos recursos de localização disponíveis, dirigindo-se a um bairro dos mais conhecidos, é surpreendido com as diversas placas de sinalização de trânsito. Placas estas que orientam o motorista para entrar obrigatoriamente à esquerda ou à direita. Na ânsia de escolher o melhor caminho, o motorista desobedece a sinalização seguindo simplesmente em frente. 100 metros adiante, aquela avenida se torna uma contramão e o fluxo de carros se desvia para a direita. Minutos depois, ele está totalmente perdido e longe do seu destino. Seu pânico pode ser total. Seu desejo de chegar a um determinado lugar está longe de ser satisfeito. Resta então ao motorista apenas uma alternativa: parar, informar-se, achar um retorno e retornar ao rumo certo. Sem isto, não haverá qualquer chance de chegar onde se deseja ir. Pelas grandes cidades ou pelas dificuldades da vida que as pessoas encontram, é necessário sempre descobrir o caminho certo. Enquanto vivermos neste mundo, será sempre assim. E sempre haverá uma busca por achar o caminho certo. Nessa busca pelo caminho certo haverá também erros e enganos que nos levem para longe do nosso destino. O que fazer então quando isto acontecer? É muito certo que para cada pessoa Deus dá um tempo de vida delimitado, sendo este tempo para achar o caminho certo. Este caminho que nos leva para junto de Deus ou, caso contrário, leva para longe de Deus. Quanto tempo existe para mim e para você para achar e seguir este caminho? Quanto desse tempo já foi gasto por mim ou por você e quanto tempo ainda nos resta? Sinceramente, nem eu nem você sabemos. Somente Deus o sabe. Mas o que eu sei é que eu e você estamos dirigindo nossas vidas por um verdadeiro labirinto, ou seja, por um traçado de caminhos que se cruzam e por vezes podem até nos confundir, impedindo assim de achar o rumo certo para onde nós precisamos ir. Diariamente, nos noticiários, nós enxergamos pessoas que são esbarradas pela justiça e levadas ao julgamento e por vezes até levadas à prisão porque erraram o caminho da conduta de vivência de cidadãos honestos e direitos. Diariamente, pessoas lamentam a escolha errada que fizeram no caminho de suas vidas. No caminho da vida, há placas e setas indicativas?
Nós contamos com o auxílio de um app para nos orientar? Se há placas, setas, apps, por que o ser humano se perde afastando-se do destino? Queridos e queridas, Deus nos dá a oportunidade de optar em viver uma vida cristã ou uma vida indiferente a ela. Pelo app da Sagrada Escritura, Deus nos orienta e indica o caminho certo que nós devemos seguir. O problema é que nós, seres humanos, queremos ser donos absolutos de nossa vida e assim queremos dar-lhe a direção que bem entendemos. E salvo em ocasiões convenientes, nós não seguimos as orientações das setas e placas, não acessamos o app que Deus coloca à nossa disposição para acertar o caminho. O rumo, as orientações do caminho dado por Deus são sempre certos. Essa indicação nos leva em segurança ao encontro da justificação de nossas vidas. E nós não entendemos a justificação como um processo religioso onde, por esforços próprios, uma pessoa possa chegar a conquistá-la. Justificar é, antes de tudo, tornar justo, ou seja, transformar-se de injusto em justo. E só Deus pode justificar uma pessoa. Esta justificação ocorre quando a pessoa descobre o quanto está e anda longe do seu destino escolhido por Deus. A justificação ocorre quando alguém cai em si e confessa: eu errei. Não observei as setas, as placas indicativas, não liguei o app e por isso não segui a direção da estrada do amor de Deus e a Deus e também assim do próximo. Preciso então parar e retornar ao caminho certo. Preciso dar meia volta e voltar para aquele que no app diz com voz calma: siga na minha direção, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando assim procedemos, onde paramos, acessamos o app de Deus, descobrimos e assim podemos achar de novo o caminho certo. Mas que caminho é esse? Como ele é? Vale a pena trilhar este caminho? Normalmente, quando acessamos os apps para as nossas viagens, somos conduzidos pelo caminho mais rápido, o caminho com menos trânsito, e ainda até podemos optar se queremos trechos pedagiados ou não, com estradas pavimentadas ou não. Viajar por estradas largas e bem pavimentadas é o sonho da maioria das pessoas. Isso significa viver de maneira confortável, cheio de recursos e distante de problemas e dificuldades. Contudo, no caminho da vida, Jesus nos adverte: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. E ele deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As palavras de Jesus são a indicação do caminho para o destino que Deus tem reservado para cada pessoa. O app, o aplicativo de Deus, a sua palavra, só indica um caminho para a chegada certa. Quando acontece essa clara indicação, Deus sabe que existem outras ofertas, setas e placas indicando caminhos que levam para longe, e por vezes até mesmo para a morte, tanto do ser humano já aqui como deste para com a eternidade. Embora ferramentas tecnológicas de GPS e apps no celular nos ajudam a nos localizar para encontrarmos os nossos destinos de viagem, tudo isto não passa de recursos humanos ilimitados. E por isso, nós já ouvimos muitos relatos de pessoas que seguiram esses recursos e acabaram em becos de favelas, onde inclusive perderam suas vidas, onde foram simplesmente assassinadas. Exatamente para não perdermos a vida, ficando longe do destino da vida eterna, precisamos ouvir as palavras de Jesus que diz: vim para que vocês tenham vida. No app de Deus, a voz verdadeira é inconfundível. E esta voz verdadeira nos diz: eu sou o caminho. Onde estamos na viagem rumo à eternidade? É preciso parar,
dar meia volta e seguir na direção do destino certo? Hoje, amados e amadas, é tempo de Deus para que eu e você possamos acessar o app e ouvir a correta orientação para voltar e caminhar para perto do destino de Deus para nós. Por isso, desejo que Deus abençoe o meu e o teu caminhar na caminhada de vida e de fé, para encontrarmos o verdadeiro destino, o destino da salvação e não da perdição. Que Deus assim nos abençoe e guarde, hoje e sempre. Amém.